Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Muito boa tarde a você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um Plantão do Evangelho no Lar. Estou somando a equipe da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Desde o início dessa quarentena, eu estava mais ligado na programação da rádio. Aí hoje o Cláudio saiu de férias, a Vanessa assumiu o Manhã Boa Nova. Eu estou vindo para esse horário. Guilmar está no Jornal Nova Era. Alexandre Anselmo está fazendo todo o trabalho do PA, do Pronto Atendimento, à tarde. Aí está chegando, né, fazendo parte também aqui da TV Mundo Maior. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você que nos acompanha em mais essa programação. E o Plantão do Evangelho do Lar tem toda uma proposta de falarmos do Evangelho do Lar. Hoje, com a gente, para fazer parte desta programação, Adilson Ferreira. Adilson, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Damião. Muito obrigado. Um grande abraço. E um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. Para aproveitar também, né, Adilson, mandar um abraço para toda a equipe que está nos ajudando nesse trabalho. Está lá o Marcos Magrini. Marcos, legal, grande abraço a você. O Boris Maciel, também ali da Geração TV, a Margarete Parpinelli atendendo as suas participações, a ligação. Você vai participar para também falar sobre este tema. E a Eliette Ribeiro, que está aqui nos ajudando na produção deste programa. Muito obrigado a toda a equipe, obrigado a você que vai nos acompanhar neste programa. Adilson, para que a gente possa nos harmonizar para iniciarmos o Plantão do Evangelho lá, vamos então a nossa prece de abertura, por favor? Vamos lá. Então, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus, o nosso Pai. Agradeçamos a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome, para compreender, para discutirmos, para aprendermos um pouquinho mais sobre a sua mensagem de 2000 anos atrás, que continua forte, vibrante e aumentando, crescendo a cada novo instante, porque a mensagem de Jesus, ela não para de crescer. Agradecemos então ao Mestre a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E agradecemos a Ele também pela proteção que nos dá. E que tudo corra bem nessa nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Adilson. E hoje nós vamos falar, dentro do Evangelho do Lar, da parábola do semeador. Então, amigo ouvinte, a gente vai dar no primeiro momento aqui passando a íntegra a parábola para o Adilson comentar e depois a gente vai desenvolver, né, Adilson? Depois a gente vai pegando ponto a ponto para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Então, a parábola do semeador, ela diz o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajudou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Na outra parte, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Adilson Ferreira. É maravilhosa a parábola, né? Temos tanta coisa para falar sobre a parábola, entender, tirar de uma parábola. A parábola é maravilhosa porque Jesus nos deixou há 2000 anos e precisaríamos até pensar um pouquinho o porquê dele ter deixado parábolas. Talvez
com as parábolas, ele tenha tido, e teve sim, mais liberdade para deixar a sua mensagem. Até porque, com certeza, aqueles que não compreendiam, que não o seguiam, e que estavam ao seu lado, inclusive, para criticá-lo, não entenderam bem o que era parábola, né? E vamos discutir um pouquinho dessa parábola, a parábola do semeador, e depois entrar de um modo geral. Nós vemos que a parábola do semeador é conhecida como a parábola das parábolas. Por quê? Porque ela, nessa simplicidade, nessa história aparentemente tão infantil até, nós conseguimos entender o que vem a ser o coração da humanidade, como nós estamos. E aí nós vemos que o semeador, aquele que sai para cultivar, para distribuir, ele lança a semente e ele encontra vários tipos de solo, né? Então, essa parábola está nos mostrando que a semente, a mensagem de Jesus, no contexto dele, foi lançada e parte cai em terra batida, beira da estrada, local impermeável, que não permite a semente germinar. Então, vem os pássaros, as carroças pisam na semente, acaba se perdendo. Ele diz que outra parte acaba caindo entre as pedras. Ah, pedras. Como nós carregamos pedras nos dias de hoje ainda, hein, Damião? E falta muito solo e sobra muita pedra. E para a semente, como é que fica essa situação? Ela precisa da terra, não precisa da pedra. E aí ela, lançada no meio das pedras, essas pedras que simbolizam as dificuldades, a dureza do nosso coração, essa semente lançada no meio das pedras, ela até consegue germinar um pouquinho, parece que ela vai até crescer. Entretanto, ela germina, mas não encontra o solo apropriado, onde ela possa tirar o alimento. E aí o calor do sol queima. Ela não consegue ir adiante. Depois nós vamos ver a situação de cada pessoa dentro de cada contexto. Outra parte da semente cai no meio dos espinheiros. Encontrou a terra, encontrou o solo que lhe deu a garantia de germinar e subir. Então ela se enrosca no meio dos espinheiros e acaba perecendo também. E diz que o semeador, na semeadura feita em solo fértil, aí produziu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, ou seja, produziu a ponto de alimentar, de distribuir. Então, essa parábola, ela é profunda. Por quê? Porque nós vamos ver que os solos somos nós. Nós é que damos a chance para que a semente germine ou não. Então, é maravilhosa essa parábola, a parábola de todas as parábolas. Aí, Adilson Ferreira, você que está aí nos acompanhando do Facebook e da TV Mundo Maior, seja bem-vindo, participe, dê sua opinião também sobre a parábola do semeador. Você também pode participar pelo telefone. Gratidão a você que participa de toda a programação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, seu centro espírita 24 horas. Nós estamos falando hoje do plantão do Evangelho do Lar, da parábola do semeador. Adilson, vou começar antes de pegar mais um trecho aqui da parábola, eu queria agora que você me aprofundasse um pouco mais. Você falou que o solo somos nós, e que a semente é a mensagem de Jesus. Então, vamos ampliar um pouco isso, porque, poxa vida, então, na verdade, a todo instante nós estamos aí tendo a oportunidade de receber a mensagem de Jesus, e esse solo, o nosso solo, estamos preparados para receber toda essa mensagem, Adilson? Nem todos, hein? Nem todos. Seria ótimo se toda a humanidade compreendesse, estivesse apta a receber essa mensagem. Porque nessa parábola, inclusive, Damião, nós teríamos que analisar 3 pontos bem marcantes, bem fortes. A semente, o solo e o semeador. Então, com relação à semente, já sabemos, é a mensagem de Jesus. Mas, com relação ao solo,
nem todos estão preparados. O solo à beira do caminho, é aquele solo que não está prestando muita atenção na semente. E são as pessoas, Damião, as pessoas que às vezes até ouvem falar de Jesus, ouvem falar dessa mensagem, mas é letra morta, não significa nada. Quantos jovens, sobretudo jovens, pensam assim? Estão falando de Jesus, é meu pai, meu avô. Quando ficar velho, talvez eu me preocupe com isso, né? E relega e deixa para diante. Então, quantos teriam oportunidade de entender essa mensagem, de se utilizar e de crescer nessa mensagem, mas nada adianta. É entrar por um ouvido e sair por outro. Por quê? Porque não estão preparados para entender ou para compreender. Portanto, essas são as pessoas mortas com relação à mensagem do Mestre. Agora, então, desses 3 pontos, Adilson, vamos ampliar um pouco mais. Você já falou um pouco ali da semente e do solo. Vamos ampliar um pouco mais esse semeador que tenta nos trazer, passar há tantos anos, há mais de 2000 anos, essa mensagem, e que ainda hoje, né, quantos de nós ainda temos aí dificuldade de colocá-las em prática, Adilson? Esse semeador, às vezes imaginamos que seja só Jesus. Não, semeador é cada um de nós também, né, Damião? Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus, mas o discípulo de Jesus é o mestre, é o grande mestre, ele é o grande semeador. Nós, como discípulos, aprendemos com ele. Mas o trabalho do discípulo não é só aprender. O trabalho do discípulo é também se tornar um apóstolo, ou seja, um divulgador da mensagem. Então, a princípio, queremos entender que o semeador é Jesus. Não, ele é o grande semeador. Mas e os outros semeadores? Eu, você, Damião, a todos vocês que nos ouvem nesse instante, vocês estão semeando. Semeando, sim, no lar de vocês, entre os amigos, no ambiente de trabalho. Então, o semeador é aquele que decide trabalhar pela causa do bem. Semear o quê? Semear aquilo que entende, aquilo que compreende, a forma como ama, a forma como serve. Isso é muito importante. Então, nós precisamos entender no que se refere à mensagem do alto, a mensagem que Jesus nos trouxe, é que não existe proprietário da semente. Ninguém é dono da semente. Então, em muitos segmentos religiosos, e até na doutrina espírita, algumas pessoas imaginam ser proprietárias da verdade, proprietárias do ensinamento como se fosse algo dele, quando na verdade é dele lá em cima. Então, um semeador verdadeiro, né, condizente com aquilo que Jesus espera de cada um de nós, é aquele que entende que não é proprietário. Ele é apenas semeador. Ele apenas espalha. E quando você espalha a verdade de Jesus, aí é outro cuidado. Você não deve interferir na qualidade da semente, a pureza da verdade de Jesus. E às vezes, e quantas vezes, né? Não às vezes, quantas vezes a humanidade interfere na qualidade da semente. Então, aquela semente pura, semente que era exclusivamente amor, dedicação, serviço, acaba servindo a interesses pessoais, né? E quantos interesses? Ou é financeiro, ou a pessoa quer ser reconhecida, adorada, agradecida. Não pode se esperar, de forma alguma, o verdadeiro semeador, qualquer tipo de recompensa. Não faz o menor sentido, porque estará distorcendo a semente de Jesus. Para o amigo ouvinte e telespectador, é importante que o Adilson está trazendo para a gente, porque normalmente é sempre prático, né? É hábito nosso, da gente delegar para outro, né? Ah, não, o semeador aí é Jesus. É ele que tem toda essa parte, a obrigação. E o Adilson nos traz essa reflexão maravilhosa, né? De que a semente, está lá, a semente é a palavra de Jesus, sim.
O semeador somos nós. Como é que estamos agindo, como é que estamos levando essa mensagem? E o Adilson fez uma provocaçãozinha ali, que às vezes até dentro da nossa querida doutrina espírita, alguns querem separar e, sabe, achar que a verdade é o que ele está dizendo. E a gente está vivendo esse momento de quarentena aí, vivendo um momento até atualmente, muito vivendo esse momento, né, Adilson? Você vê com a parábola, só 2000 anos lá, que foi passado, e ainda hoje, neste momento que estamos vivendo, convivendo com esta situação, né, de novo, desses semeadores, e quem está semeando, e o que é que está, a semente que está levando para todas as pessoas, né, Adilson? Ah, com certeza. Tem tanta coisa que a gente pode tirar, né, absorver de uma parábola, dá para absorver de uma parábola, e que é uma historinha tão simples, né, que Jesus deixou há 2000 anos, mas a parábola deixada, ou as parábolas, são tantas, deixadas por Jesus, elas têm o objetivo, lá atrás, há 2000 anos, talvez o de esconder um pouquinho daqueles que perseguiam a doutrina, mas também de permitir que, ao longo dos séculos, nós pudéssemos colher, em cima de cada parábola, um entendimento novo. Um entendimento novo, porque a parábola, sendo uma história simples, eu tenho que raciocinar para entender o conteúdo. E quando eu raciocino, eu vou raciocinar com aquilo que eu tenho dentro de mim hoje. Há 2 séculos, há 3 séculos, há 5 séculos, o que estava dentro de mim, eu, espírito, né, óbvio, era um entendimento, com certeza, menor do que eu tenho hoje. A leitura que eu podia fazer de uma parábola há 3, 4, 5 séculos é muito diferente de hoje. E daqui 4, 5, 10, sei lá, tantos séculos à frente, o entendimento que eu vou colher de uma leitura da parábola vai ser muito diferente, será muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais completo. Então, a parábola é tão importante, porque a parábola deixada por Jesus há 2000 anos, ela até afastava o orgulhoso, porque o orgulhoso não entendia nada, e como orgulhoso, eu não consigo refletir ou discutir sobre algo que eu não entendo, mas também ela unia, ela trazia o simples, porque o simples quer entender, o simples quer compreender. E é interessante porque tem um ditado que diz que o mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. É o mesmo sol. A parábola, está aí, Jesus deixou. Ela amolece o meu coração ou endurece o coração de alguém que não quer compreender nada. Então, a parábola é tão linda, tão bonita, tão completa, e ela não torna orgulhoso um coração humilde, mas torna humilde um coração orgulhoso, quando ele compreende a parábola. Então, nós temos que compreender, sim, porque a parábola também ela traz muito do conteúdo da época onde Jesus viveu, Damião, né? Há 2000 anos. Ela traz costumes, ela traz a cultura daquele povo. Então, quando Jesus narra suas parábolas, também temos que estudá-las à luz do que estava acontecendo há 2000 anos no local onde Jesus estava. E aí é tão bonito, nós vamos compreender tantas coisas que hoje não compreendemos se não analisarmos com os olhos de 2000 anos, com a cultura de 2000 anos, mas com o raciocínio de hoje. Isso que é importante. Importante isso que você está dizendo para a gente. Vamos compartilhar aqui as participações dos amigos ouvintes e telespectadores que nos acompanham. A Dalci Bíscaro entrou, Mara Constantino, bom dia, amigo, bom dia, Mara. Obrigado por estar na sintonia. Jânio Ferreira Dias, olá, Jânio, obrigado por estar nos acompanhando também. Simone Alencar, boa tarde. Sempre que possível, veja a programação da TV Mundo Maior. Gratidão, Simone, obrigado mesmo por estar nos acompanhando neste momento. Os centros espíritas estão fechados, nossa programação 24 horas, né? Assumimos essa postura de sermos o seu centro espírita 24 horas. Obrigado. Simone Alencar está no Guarujá nos acompanhando. Olha quem também está aqui, a Cida Ferreira.
Também estamos na escuta. Um grande beijo em seu coração. Você conhece a Cida, né, Adilson? A Cida está aqui acompanhando o nosso trabalho. Há quase 50 anos, Damião. Que ótimo. Deixa eu trazer mais ouvintes aqui que estão nos acompanhando. Márcia Grossi. Oi, primo, tudo de bom? Aí, Márcia Grossi também nos acompanhando. Gerdiane Silva, assim seja. Van Ferreira, beijo para todos. Olha que bacana. Josi Cruz entrou. Geri Silva, bom dia, por favor. Qual é o capítulo e item? O capítulo e o item. Você tem mais na mão aí, o capítulo e o item? Capítulo 17, certo. Sede perfeitos, e o tópico é a parábola do semeador. Tá bom, capítulo 17, está aí a Geni, qual capítulo, né? Capítulo 17 do Evangelho do Lar, para que ela possa acompanhar junto com a gente, né? Importante isso. Janete Pires de Freitas, boa tarde. Rita Carmen, olá, boa tarde. Maria Inês também nos acompanhando, obrigado, Maria Inês. Maria Zilda Posse Ribas, com solidariedade e gratidão, nesta tarde, comamos e gratidão, e a Deus, e lembrando aqui do Aldir Blanc, né, que viajou para a espiritualidade, beijo nos corações, a Maria Isabel, nos lembrando do compositor, né, que você pega duas músicas que eu vou lembrar dele, né, Adilson, quantas são importantes, mas amiga para essas coisas, para a interpretação do MPB4, e o Bêbado é equilibrista, né, porque eu acho que nesse momento que estamos fazendo o Evangelho, realmente bem lembrado, né, pela Maria Isabel, que possamos estar fazendo essa homenagem, essa prece, essa vibração com o Aldir Blanc, né, Adilson Ferreira? Com certeza, com certeza. Cantada por Elis Regina. Elis Regina. Elis Regina. Muito obrigado a vocês que estão participando aqui do programa, muito obrigado. Voltando ali, Adilson, você comentava da época, vamos falar um pouquinho desse momento até histórico, porque, por exemplo, quando se fala do semeador, vamos lembrar, né, e aí até essa parte de agricultura, ela é importante, como você mesmo disse, porque no passado, você jogar simplesmente as sementes na terra aleatoriamente, e hoje a gente vê com a tecnologia toda, todo um trabalho, preparar a terra para que ela possa receber essa semente, né? Então, esse lado histórico também, ele é importante, ele está retratado. É aquilo que você comentou, com essa parábola. Então, parece tão simples, e como ela é abrangente, né, Adilson Ferreira? Extremamente abrangente, Damião, extremamente. Nós podemos até separar, em cima desse comentário seu, dois tópicos. Okay. Primeiro, Jesus se utilizava muito da figura da semente, né? Por quê? Porque a semente, você olha, está ali uma possibilidade fantástica de vida, né? A vida está ali, em potencial, mas ela precisa trabalhar para desenvolver, ela precisa encontrar situações propícias, porque senão a semente permanece sem germinar. Quando foram abertos pirâmides lá no Egito, ao lado dos corpos encontrava-se sacos de semente, mas a semente estava ali há alguns milhares de anos e não germinavam. Por quê? Porque ela precisava do local propício, da terra, da luz, da água, porque senão ela continua semente por toda a vida, né? Para nós, são aqueles corações ainda endurecidos, que fica lá a semente e vai embora. Então, Jesus se utilizava de uma forma maravilhosa da figura da semente, mas sempre na expectativa de que a semente germinasse. Tanto que, certa feita, quando Jesus falava numa história, ele falava das dificuldades que todos nós enfrentamos na nossa caminhada. Encontramos guerra, encontramos doenças, pandemias, que estamos aí, né? Então, encontramos tanta dificuldade que é difícil, às vezes, a pessoa conseguir crescer. Mas ela tem que lutar, tem que buscar. E Jesus diz ainda, olha, o discípulo
O discípulo, o verdadeiro discípulo, aquele que busca o alto, ele não para nunca. Ele vai buscar sempre. Então, é como se fosse uma semente, o discípulo. Uma semente lançada no solo. E lá embaixo da terra, ele vai, essa semente, encontrar os detritos, o peso da pedra, o peso da terra, os gravetos. Só que quando ela encontra a condição propícia para germinar, ela sobe. Sempre. E ao encontrar a luz, ela segue sempre na direção da luz. E nada mais a detém. Aqui acredito que ninguém tenha visto nenhum vegetal que sai do solo e que volta para o solo. Não tem. Quando nós descobrimos a verdade, ele diz, quando o discípulo descobre a verdade, ele vai crescer sempre na direção da luz. E é isso que nós procuramos. Então, nada mais o detém. E nessa história diz que Pedro perguntou, mas mestre, e aquelas sementes que mesmo sabendo, tendo ouvido um pouco a verdade, elas insistem em não germinar. Ou seja, permanecer no leito da estrada, quietinha, fingindo que não viu, que não sabe de nada. E aí Jesus diz, olha, essas pessoas são como aquelas sementes que foram lançadas no solo e que adormeceram, mas estarão aguardando os furacões, os vendavais, toda essa complicação, porque elas serão sementes que serão levadas pela terra até encontrar o local próprio para germinar. E assim somos nós. Às vezes a semente está aqui paradinha, paradinha. Precisa o quê? Porque o solo está aqui dentro, o solo é o nosso coração. E essa semente foi lançada, jogada aqui, mas está num cantinho morto. E aí nós precisamos dos furacões, dos temporais, da agitação, da dor, do sofrimento. Ela muda de lugar e germina. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nenhum de nós ficará parado. Nenhum de nós ficará inerte. Esse crescimento chegará a nós sempre em algum momento. E outro ponto que você havia perguntado, Damião, qual seria também? A gente comentou justamente isso, né, do progresso, né, esse progresso hoje com a agricultura hoje que tem todo um processo mecanizado, né, até de preparar a terra, para receber a semente, né? Então, isso dentro da agricultura, né? Então, esse preparar a terra, aquele passado, que na verdade, quando Jesus, você comentou, para a época, nem se conhecia o que hoje temos. E é importante quando você diz isso, né? Então, eu queria que você me falasse dessa época, né? Quando ainda não se tinha toda essa preparação para a terra, o Adilson Ferreira. Não tinha a preparação da terra como tem hoje, mecanizado. Sim. Entretanto, o ser humano tinha lá o seu arado, o seu saquinho de semente, jogava a terra em cima da semente e cuidava dela. Porque toda semente precisa de cuidado. E aí, para nós, a semente, o ensinamento de Jesus também precisa de cuidado, né? Está germinando, mas o pássaro pode vir, alguém pode pisar. Então, a semente de Jesus, o ensinamento aqui dentro, precisa de cuidado também, para que ela não se perca. Mas com relação ao plantio da semente, né, realmente fazer com que a semente tenha a possibilidade de germinar, tem aí uma história interessante. Você falando, Damião, me fez lembrar. Está num livro de Humberto de Campos, não lembro exatamente qual, que fala sobre o semeador incompleto, o semeador incompreendido, alguma coisa assim. Só para ver como acontecem coisas hoje que não poderiam mais acontecer, Damião. Diz a história que havia um religioso, né, um divulgador, e ele falava com muita clareza, com muita beleza sobre as coisas do alto, e falava, e passou muito tempo e ele desanima. Desanimou por quê? Porque ele não era compreendido pelos seus fiéis entre aspas. Por quê? Porque esse semeador, né, esse divulgador, esse religioso, ele falava em amor, mas na verdade ele queria mais ser amado. Falava em servir, queria mais ser servido.
E esse semeador, ele se afasta desiludido com aquilo que ele encontrava. E desiludido veio a morte e o levou, foi para o outro lado. E chegando do outro lado, ele passou o período dele ali, né, sofrendo, padecendo por aquilo que a sua consciência acusava, alguns equívocos, aquela coisa toda, até o momento que vem Jesus. Jesus vem acolhê-lo, pessoalmente ou espiritualmente. Ele chega ali, o discípulo ali, o semeador, fica encantado na figura de Jesus. Mestre, eu estou aqui. O que você fez na terra, meu amigo? Jesus, eu fiz, lembrando a sua parábola, eu semeei a tua palavra. Entretanto, eu não fui compreendido. Poucos entenderam o que eu falei. Poucos compreenderam a tua mensagem. Mas por que isso? Por que aconteceu? Porque de acordo com a tua parábola, eu acredito que a maior parte das sementes que eu lançava caía na beira da estrada. Não germinava. Outras caíam no espinheiro, nas pedras. Eu perdi, me desencantei disso. E aí Jesus pergunta, Damião, e antes de lançar a semente, o que é que você fazia do solo? Do solo? Mas na tua parábola, o senhor não falou nada do solo. De preparar o solo. Porque o solo é o coração de cada um. E Jesus diz, mas meu amigo, como que eu não falei do solo? Todo o tempo eu falei do solo. Todo o tempo eu falei dos corações. O coração precisa ser cuidado, amparado, socorrido. Por quê? Porque às vezes a semente, antes de você lançar, o ensinamento de Jesus, lançar no coração de alguém, às vezes aquele solo está tão maltratado, tão pisado, tão sofrido, que ele precisa antes ser acolhido. É aquele que tem fome e que de repente você quer alimentá-lo de imediato com a palavra de Jesus. Mas às vezes é difícil porque enquanto você está falando de Jesus, o estômago dele está roncando tão alto que ele não consegue absorver nada. Então Jesus falou, olha, era preciso que você tivesse pensado nos solos, nos vários solos que estavam na sua igreja, no seu templo, na sua casa espírita, não importa. Então é preciso estar atento ao solo para saber onde jogar a semente. Você joga a semente naqueles solos que estão apropriados para desenvolver, para germinar. E aqueles que não estão apropriados, aqueles corações ainda não apropriados, o teu trabalho é tirar as pedras, cortar os espinheiros, afofar aquela terra que é impermeável, que é solo de estrada. Então, Jesus falou disso. Então, aí ele mostrava para nós como deve ser o plantio, né? O plantio tem que ser direcionado, sobretudo, ao solo fértil. Mas os outros solos precisam ser acolhidos, amparados, para que a semente germine ali também. E é importante quando o Adilson Ferreira nos traz isso, e aí você vê, a gente está falando de uma parábola do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, parábola do semeador, e o quanto ela é atual, né? Aí o Adilson comentando agora, né, falando do semente, do semeador, do solo, e aí ele falou de, às vezes, as pessoas estão hoje muito mais necessitadas, né, de um alimento. E aí a gente vê, né, hoje, quantos e quantos centros espíritas estão fechados, por lei, por determinação, estamos em casa, cumprindo a lei, mas os centros não deixaram de fazer um trabalho importante de alimento. Então eu conheço, por aqui acompanhando, pelas redes sociais, a gente vai acompanhando alguns centros que permanecem não abertos, já que não pode abrir, então eles estão comprando para aquelas pessoas que recebem as cestas dos centros, eles compram das empresas que têm os entregadores e mandam para a casa das pessoas, para que esse alimento chegue às pessoas. Alguns centros estão abrindo apenas para a entrega das cestas básicas. O quanto isso também é importante, né, Adilson? Você vê o quanto essa parábola do semeador nos traz essa reflexão para hoje, para o dia de hoje. Como essa necessidade e como cumprir com essa necessidade para que possamos levar
a palavra, a mensagem, né? Essa grande semente no coração das pessoas, né, Adilson? É verdade, com certeza. Isso até porque a fome não para, né? A fome não tem quarentena, né, Damião? Ela não fica parada e estacionada. Então, quando se compreende o trabalho de Jesus, o ensinamento dele, nós temos que estar sempre atentos e sempre atuantes. Mas tem um ponto também, Damião, que eu acho muito importante a gente reforçar. Esse entendimento de Jesus, essa explicação dentro dessa parábola, os diferentes tipos de solo, ou seja, os diferentes tipos de acolhimento no coração, porque cada coração é um solo diferente. Nós encontramos isso em todos os locais, todas as igrejas, templos, centros espíritas, tem aqueles que são mais simpatizantes, aqueles que são mais envolvidos, né? Então nós encontramos tudo isso. Mas um ponto que eu bato muito nisso, Damião, a necessidade de entendermos Jesus. Isso é necessário. Mas entender um Jesus para os dias de hoje, né? Trazer esse ensinamento dele de 2000 anos para agora, para situações que nós encontramos agora. E às vezes não damos essa importância para conhecer Jesus. Vê que Jesus, numa simples, vamos falar numa simples, né? Numa simples parábola, que Jesus, o que vem de Jesus nada é simples, tudo é muito intenso, tudo é grandioso. Mas, numa parábola, nós temos a possibilidade de entender tantas coisas e não entendemos. Por que não entendemos? Porque não conhecemos Jesus, não raciocinamos Jesus. E aí a parábola fica meio entendida, meio desentendida, e tanto é verdade que é necessário primeiro entender Jesus, para depois entender a parábola, que é a mensagem do mestre que foi mexida, né, no quarto século, Roma, né, ao levar o cristianismo para dentro de Roma, que era até então pagã, ele mexeu em algumas coisas, sim, da doutrina do Cristo. Entretanto, as parábolas não deve ter mexido nada, porque não compreendeu nada. Porque para compreender a parábola, entender uma parábola, decifrar uma parábola, era preciso entender, né? Uma parábola, por exemplo, a menor delas é o fermento, a parábola do fermento. Acredito que os romanos, no quarto século, quando leram a parábola, até então gentios, olharam aquela parábola e dizia lá: o reino dos céus é como fermento que uma mulher mistura em 3 porções de farinha até ficar levedada. Essa era a parábola. Acho que o romano, quando mexeu em muitas coisas, ele olhou essa parábola, deve ter dito: essa parábola deve ter sido escrita por algum padeiro português. Está falando de fermento, né? Então não mexeu, porque não faria sentido, ele não entendeu nada. Então, quando nós compreendemos Jesus, estudamos Jesus, entender a parábola fica possível, fica grandioso, fica bonito e fica atual. Só que precisamos entender como que acontecia. Fugindo um pouquinho da parábola, posso sair um pouquinho? Por favor. Por exemplo, a parábola do samaritano, né? Do bom samaritano. Ela acontece numa situação em que um doutor da lei pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? E o judeu, e Jesus era judeu, né? Nasceu judeu, viveu e morreu judeu. Ele era hábito mais intenso responder uma pergunta com outra pergunta, até para entender se aquele que estava formulando a pergunta, de fato, a formulava com intenção de compreender e não perguntar levianamente. Então o doutor da lei vem e diz: mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? E aí Jesus responde perguntando: o que é que está escrito na lei? Ou seja, você estudou a lei? E aí ele diz: a lei está dizendo que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aí ele sabia. Mas para justificar, ele aproveita e faz uma outra pergunta.
Mestre, só que eu não sei quem é meu próximo. Porque não estava escrito textualmente, né? Então, ele estava dando uma desculpa. Então, era hábito responder uma pergunta fazendo outra. E ali, Jesus diz, então vou te mostrar quem é o próximo. Provavelmente, o doutor da lei queria que Jesus dissesse, o próximo é o romano. Mas romano é que me aprisiona. O próximo é o gentil. Mas o gentil não ama o nosso Deus. Aí Jesus narra a parábola do bom samaritano, que era um ser rejeitado também. Então ele estava dizendo ali, para que o doutor da lei entendesse quem era o próximo. Ou seja, próximo é qualquer um. Então, quando nós vemos uma parábola como essa, a parábola do semeador, como vemos o bom samaritano, o do fermento, trabalhador da última hora, todas elas, quando entendemos Jesus, quando compreendemos o ensinamento dele, nós raciocinamos em cima das parábolas. E o aprendizado é fascinante. Fascinante. O grande problema é que nós damos muito tempo para coisas do dia a dia, televisão, um monte de coisas. Não que não possamos dar, né? Mas não damos 15 minutos para entender Jesus. Deixa eu aproveitar e trazer a participação dos amigos ouvintes, telespectadores que participam. Tony Rodrigues, boa tarde, ele está em São Paulo nos acompanhando, boa tarde, obrigado. Judite Paiva Afonso, muito bom dia, obrigado, Judite. Maria Santa Rosa, boa tarde, gratidão a você, Maria Santa Rosa. Judite Paiva Afonso, sou de Bocaina, no interior de São Paulo, obrigado, Judite. Marli Madalena, boa tarde, estou assistindo, gratidão, muito obrigado por estar nos acompanhando. Rosemary da Silva, boa tarde, Damião. Boa tarde, Rosemary. Bárbara Branda, boa tarde. Gratidão pelo programa tão importante. Essa é a nossa função aqui da FEAL, viu, Bárbara? Estamos juntos. Letícia Carmo Lopes entrou, José Luiz Teixeira Rodrigues entrou, Leidinha Montes Ferreira, boa semana a todos, para você também. Maria Lúcia Sete Carvalho, gratidão. Marli Lea, gratidão, sou do Balneário Camboriú, nos acompanhando, muito obrigado. Dilma Maria, oi amigos, que bom, peguei agora, sou de Barra Mansa, e é a parábola do semeador, né? Essa é a parábola do semeador, capítulo 17 do Evangelho. Osmarina Ribeiro, boa tarde, explicações muito boas, muito obrigado. Joenilton Oliveira, boa tarde a todos que estão sintonizados, estamos no momento de semeadura. Tá aí, muito obrigado. Magali Cristina, boa tarde. TV Mundo Maior colabora com a divulgação da doutrina espírita. Colabore você também, nos ajude aqui em todo esse trabalho que estamos divulgando a doutrina espírita. Para você colaborar, para você ajudar, é só acessar feal.colabore.org, feal.colabore.org. Nos ajude a manter todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Helene Stroeder, boa tarde, está na Vila Carrão nos assistindo. Está terminando 2 minutinhos, Edilson. Então, vamos à vibração, né? A vibração, agradecendo já desde já a sua participação, gratidão por estarmos juntos falando da parábola do semeador, e a vibração desse instante para finalizarmos este plantão do Evangelho no Lar. E Adilson Ferreira. Vamos lá. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando, passando um pouquinho de um pequeno entendimento, mas que precisamos buscar sempre, porque sabemos tão pouco. Então, que cada um de nós se conscientize da sua função. Primeiro, a função de um discípulo de Jesus, mas também, logo em seguida, a de um professor, para que possamos instruir, orientar os nossos filhos, para que possamos também ser aquela candeia que o mestre falou. Ele disse que a candeia se coloca no alto do candeeiro, não para ser adorada, mas para auxiliar aqueles que caminham, para, olhando a luz, a pequena luz que está ali, possam também buscar e ter interesse em conhecer a palavra de Jesus. Então sejamos nós semeadores cuidadosos, que distribuem a semente com cuidado, que sabe que a semente não lhe pertence. Você repassa
a todos aqueles que estão próximos de você. Que sejamos todos nós semeadores da causa do bem, da causa de Jesus. Assim seja. Obrigado, Adilson Ferreira. Obrigado, mandar um beijo para Guilmar Santana, que está nos acompanhando. Agradecer mais uma vez a toda a equipe, ao Marcos, ao Boris, Margarete, a Eliette e principalmente você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais um Plantão do Evangelho no Lar. Adilson, um grande abraço para você. Gratidão. Abraço, Damião. Eu que agradeço. E um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Um grande abraço a todos vocês. Continuem na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Um grande abraço. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.